Capítulo 27. Trigena, 1975. Lá estava ela, a rocha negra da história de William Martin. Do alto do penhasco, Nell observou a espuma branca, no mar, bater nas pedras antes de entrar na caverna e ser sugada de novo pela correnteza. Não era difícil imaginar a enseada como um local de grandes tempestades, navios naufragados e contrabando chegando no meio da noite. Ao longo do topo do penhasco, uma fileira de árvores bloqueava a visão de Nell, da mansão Blackhurst, a casa de sua mãe. Enfiou ainda mais as mãos nos bolsos do casaco. O vento era forte ali no alto e ela precisou de toda a sua força para manter o equilíbrio. Seu pescoço estava dormente, o rosto ao mesmo tempo quente do atrito e frio por causa do vento. Virou-se para seguir pelo caminho de volta. A estrada não ia até ali e o atalho era estreito. Nell caminhou com cuidado. Seu joelho estava inchado e roxo depois de sua entrada intempestiva em Blackhurst na véspera. Fora até lá com a intenção de entregar uma carta dizendo que era uma negociante de antiguidades da Austrália em visita à Inglaterra e solicitando autorização para visitar a casa. No entanto, ali, parada diante do portão de ferro, havia sido tomada por um impulso tão forte que mal conseguia respirar. Quando se deu conta, já tinha aberto mão de toda a sua dignidade e estava escalando o portão, apoiando os pés nas curvas de ferro batido. Era um comportamento ridículo para uma mulher da idade dela, mas foi o que aconteceu. Era intolerável estar assim tão perto da casa da sua família, do lugar onde tinha nascido, e não poder dar sequer uma olhada. Pena que sua agilidade física não tenha correspondido à sua tenacidade. Ela ficara ao mesmo tempo envergonhada e agradecida quando Julia Bennet apareceu. Felizmente, a nova proprietária de Blackhurst aceitou as explicações de Nell e a convidou para entrar. Foi uma sensação muito estranha ver a casa por dentro. Estranha, mas não do jeito como previra. Nell ficou sem fala de tanta expectativa. Entrou no hall, subiu as escadas, olhando para dentro dos cômodos, dizendo a si mesma: sua mãe sentou-se aqui. Sua mãe andou por aqui. Sua mãe amava este lugar. E esperou que a enormidade disso a atingisse. Esperou que saísse das paredes uma onda que a atingisse com força, fazendo-a reconhecer que estava em casa. Só que isso não aconteceu. Uma expectativa tola, é claro, e nada parecida com Nell. Entretanto, até a pessoa mais pragmática, às vezes é vítima de algo assim. Pelo menos agora podia dar concretude às lembranças que vinha tentando reconstruir. Conversas imaginárias ocorrendo em aposentos reais. Sobre o capim, Nell avistou um galho do tamanho que procurava. Havia algo de imensamente agradável em caminhar com uma vara. Dava uma sensação de determinação, sem mencionar que aliviava o peso em seu joelho machucado. Ela apanhou o cajado improvisado e continuou a descer cuidadosamente, ladeando o alto muro de pedra. Havia uma placa no portão da frente, logo abaixo daquela que ameaçava os invasores. À venda. Ao lado, um número de telefone. Então, este era o chalé que pertencia à propriedade Blackhurst, o que Julia Bennet mencionara na véspera, e que William Martin queria que tivesse sido queimado. Aquele que fora palco de eventos terríveis, quaisquer que tivessem sido.
Nell debruçou-se no portão. Não parecia haver nada de muito ameaçador ali. O jardim estava maltratado e a noite que se aproximava se espalhava pelos cantos. Um caminho estreito levava até o chalé e continuava para a direita, depois da porta da frente, atravessando o jardim. Na extremidade do muro havia uma estátua solitária coberta de musgo. Um menino nu, no meio de um canteiro, com os olhos eternamente voltados para o chalé. Não era um canteiro, o menino estava em um laguinho. A correção veio rápida e precisa, surpreendendo Nell de tal modo que ela se segurou no portão com mais força. Como sabia que era um laguinho? Então, diante dos seus olhos o jardim mudou. Arbustos e ervas daninhas, crescendo ali havia décadas, desapareceram. Folhas ergueram-se do chão, revelando caminhos. Canteiro de flores e um banco de jardim. O lugar ficou claro de novo e a luz brincou na superfície do lago. Ela estava, então, em 2 lugares ao mesmo tempo. Era uma mulher de 65 anos, com o joelho machucado, agarrada a um portão enferrujado, e era também uma menina, com uma longa trança caída nas costas, sentada na grama com os pés mergulhados no lago. O peixe tornou a subir à superfície, a barriga dourada brilhando, e a menina riu quando ele abriu a boca para morder seu dedão. Ela amava o lago, queria ter um em casa, mas sua mãe tinha medo de que ela caísse e se afogasse. Mamãe tinha medo de tudo, especialmente quando se tratava da menina. Se a visse ali naquele momento, ficaria muito zangada. Mas ela não sabia, estava em um dos seus maus dias, deitada no escuro em seu quarto com um pano úmido na testa. Um barulho fez a menina erguer os olhos. A dama e seu pai tinham saído de casa. Eles ficaram um instante parados e papai disse algo para a dama, algo que a menina não conseguiu ouvir. Ele tocou o braço dela e a dama se aproximou lentamente. Ela olhava para a menina de um jeito estranho, um jeito que a fez se lembrar da estátua do menino que ficava o dia inteiro no lago sem piscar. A dama abriu um sorriso mágico. A menina tirou os pés de dentro do lago e esperou, imaginando o que a dama iria dizer. Uma gralha voou ali perto e o tempo foi restaurado. A vegetação reapareceu, as folhas caíram e o jardim se tornou, uma vez mais, um lugar úmido e escuro. A estátua do menino voltou a ficar verde pela ação do tempo, como era de esperar. Nell sentiu uma dor nas articulações, soltou o portão e contemplou a gralha com suas asas cortando o ar. Ela voava na direção da copa das árvores de Blackhurst, a oeste. As nuvens iluminadas por trás brilhavam no céu que escurecia. Nell olhou para o jardim do chalé. A menina tinha desaparecido. Tinha mesmo? Ao se afastar em direção à aldeia, apoiando a vara no chão, Nell sentiu uma estranha sensação de dualidade, que não era de todo desagradável. Capítulo 28. Mansão Blackhurst, 1900. Na manhã seguinte, enquanto uma fraca luz invernal batia nas vidraças das janelas do quarto, Rose alisou as pontas do seu longo cabelo castanho. A senhora Hopkins o escovara até deixá-lo brilhando, do jeito que Rose gostava, e ele caía impecável sobre a renda de seu vestido mais bonito, aquele que mamãe tinha encomendado de Paris. Rose estava se sentindo cansada e um pouco irritada, mas já se acostumara com isso. Meninas de saúde frágil não podiam estar contentes o tempo todo, e Rose não tinha a menor intenção de fingir ser o que não era.
Honestamente, gostava de ter as pessoas pisando em ovos a seu redor. Ela ficava um pouco menos feliz quando os outros se sentiam igualmente reprimidos. Além disso, Rose tinha bons motivos para se sentir cansada. Passara a noite inteira em claro, virando-se de um lado para outro, como na história da princesa com a ervilha. Só que não fora um caroço no colchão que a mantivera acordada, e sim a surpreendente revelação de sua mãe. Depois que mamãe saiu do quarto, Rose ficou refletindo sobre a natureza precisa da mancha no nome de sua família, sobre o tipo de tragédia que ocorrera depois da fuga de tia Georgiana. Pensara durante a noite inteira na tia malvada e os pensamentos não tinham desaparecido com o raiar do dia. Durante o café da manhã e mais tarde, quando a senhora Hopkins a vestiu, e mesmo agora, enquanto aguardava no quarto de brinquedos, aquilo não lhe saía da cabeça. Observava o fogo brincar nos tijolos da lareira, imaginando se aquelas sombras alaranjadas se pareciam com a porta do inferno pela qual sua tia devia ter passado. Então, de repente, passos no corredor. Rose deu um salto na cadeira, alisou a manta de lã que cobria seus joelhos e logo passou a exibir a expressão de plácida perfeição que aprendera com sua mãe. Apreciou o arrepio de empolgação que lhe percorreu o corpo. Ah, que tarefa importante aquela, ter uma protegida, uma órfã para transformar a sua imagem e semelhança. Rose nunca tivera uma amiga antes. Tampouco haviam permitido um bichinho de estimação. A mãe tinha muito medo de que contraísse raiva. E apesar das palavras de alerta de mamãe, ela nutria muitas esperanças em relação a essa prima. Ela ia ser transformada em uma dama. Ia se tornar uma companhia para Rose, alguém para enxugar sua testa quando estivesse doente, para segurar sua mão quando estivesse triste, para escovar seu cabelo quando estivesse aborrecida. E ela ia ficar tão grata às orientações de Rose, tão feliz de conhecer o comportamento de uma dama que faria exatamente o que Rose mandasse. Ia ser a amiga perfeita, que nunca discutia, nunca se comportava de forma cansativa, nunca externava uma opinião desagradável. A porta se abriu. O fogo crepitou zangadamente por ter sido perturbado, e a mãe entrou no quarto, as saias azuis farfalhando. Havia uma agitação em suas maneiras que despertou o interesse de Rose, alguma coisa em seu rosto, que sugeria que a dificuldade do projeto era maior do que ela revelara. "Bom dia, Rose", disse ela secamente. "Bom dia, mamãe. Permita-lhe apresentar sua prima." Uma breve pausa. "Elisa." E então, de trás da saia da mãe, saiu a garota esquelética que Rose tinha visto da janela na véspera. Involuntariamente, Rose recuou um pouco, olhou a menina de alto a baixo, observando o cabelo curto, a roupa horrorosa, calças, os joelhos ossudos e as botas velhas. A prima não falou nada, ficou parada, olhando para ela com os olhos arregalados, de um jeito que Rose achou extremamente rude. Sua mãe tinha razão, esta menina não conseguia pensar nela como sua prima. Não tinha a menor educação, nem um pingo de modos. Rose recuperou a compostura. "Muito prazer." Seu tom de voz estava um pouco fraco, mas um aceno de mamãe a fez ver que se comportara bem. Ela esperou um cumprimento que não veio. Rose olhou para a mãe, que fez sinal para que prosseguisse assim mesmo. "Diga-me, prima Elisa", ela tornou a tentar, "você está gostando da estada conosco?" Elisa fitou-a como se ela fosse um animal estranho, curioso.
no zoológico de Londres. Depois assentiu. Passos soaram no corredor e Rose teve uma breve trégua no desafio de dar continuidade à conversa com aquela prima estranha e calada. Sinto muito interrompê-la, minha senhora, anunciou a senhora Hopkins da porta. Mas o Dr. Matthews está lá embaixo. Ele diz que trouxe o novo medicamento que a senhora estava aguardando. Diga a ele para deixar com a senhora. Estou ocupada com outro assunto. É claro, e eu sugeri isso, mas ele insistiu em entregá-lo pessoalmente. Os cílios de sua mãe tremeram tão ligeiramente que só alguém que se dedicasse a observar seus humores teria notado. Obrigada, senhora Hopkins. Diga ao Dr. Matthews que já vou descer. Enquanto os passos da senhora Hopkins desapareciam no corredor, a mãe virou-se para a prima e disse em uma voz clara e autoritária: Sente-se no tapete e ouça cuidadosamente as instruções de Rose. Não se mexa, não fale, não toque em nada. Mas, mamãe, Rose não esperava ser deixada sozinha tão cedo. Você pode começar suas lições ensinando sua prima a se vestir adequadamente. Sim, mamãe. Então, as saias rodadas desapareceram. A porta foi fechada e o fogo parou de crepitar. Rose olhou para a prima. Elas estavam a sós e o trabalho ia começar. Largue isso imediatamente. As coisas não estavam correndo como Rose imaginara. A menina não prestava atenção, não obedecia, nem ligou quando Rose a ameaçou com a ira da mãe. Já fazia 5 minutos que Elisa andava pelo quarto de brinquedos pegando coisas, examinando-as, tornando a largá-las, sem dúvida, deixando impressões digitais em toda a parte. Nesse momento, ela estava balançando o caleidoscópio que alguma tia-avó tinha mandado para Rose em um de seus aniversários. Isso é precioso, comentou Rose aborrecida. Eu insisto que largue isso. Você não sabe nem como mexer nisso direito. Tarde demais. Rose percebeu que tinha dito a coisa errada. Agora, a prima estava se aproximando dela com o caleidoscópio na mão. Chegou tão perto que Rose pôde notar a sujeira sob suas unhas, a temida sujeira que a mãe vivia dizendo que a deixaria doente. Rose ficou horrorizada. Encolheu-se na cadeira com a cabeça girando. Não, conseguiu pronunciar, saia daqui. Elisa parou no braço da poltrona, dando a impressão de que ia se sentar ali sobre o veludo. Saia daqui, eu já disse. Rose balançou a mão pálida e frágil. Será que ela não entendia? Você não pode se sentar perto de mim. Por que não? Então ia ter que explicar. Você esteve lá fora, não está limpa. Pode me transmitir alguma coisa. Rose deixou o corpo cair nas almofadas. Estou completamente tonta e a culpa é sua. A culpa não é minha, retrucou Elisa sem sinal de arrependimento. Eu também estou tonta. É porque este quarto está quente como uma fornalha. Ela também estava tonta. Rose ficou sem fala. Tonteira era uma arma só dela. E o que a prima estava fazendo agora? Estava em pé de novo, indo na direção da janela do quarto. Rose ficou observando com os olhos arregalados de medo. Com certeza ela não pretendia... Vou abrir isto aqui. Elisa soltou o primeiro ferrolho. E aí nós vamos nos sentir bem. Não! Rose sentiu o terror crescer dentro dela. Não! Você vai se sentir muito melhor. Mas é inverno. Está escuro e nublado lá fora. Eu posso pegar um resfriado. Elisa deu de ombros. Você pode não pegar. Rose ficou tão chocada com a ousadia da menina que a indignação superou o medo e ela adotou o tom de voz da mãe. Eu exijo que você pare. Elisa franziu o nariz, parecendo estar digerindo a ordem. Enquanto Rose prendia a respiração, Elisa largou o ferrolho da janela.
tornou a dar de ombros, mas o gesto pareceu menos impertinente desta vez. Enquanto ela voltava para o centro do quarto, Rose ficou satisfeita em perceber certo desânimo na postura de Elisa. Finalmente, a menina parou no meio do tapete e apontou para o cilindro no colo de Rose. Você pode me mostrar como isso funciona? O telescópio? Eu não consegui enxergar nada através dele. Rose suspirou, cansada, aliviada e cada vez mais confusa com aquela estranha criatura. Onde já se viu mencionar aquele brinquedo bobo, assim, sem mais nem menos? Mas a prima tinha sido obediente e, sem dúvida, merecia um pequeno incentivo. Em primeiro lugar, não se trata de um telescópio. Isto é um caleidoscópio. Você não enxerga através dele. Você olha para dentro e o desenho muda. Ela ergueu o brinquedo e executou a ação antes de colocá-lo no chão e empurrá-lo para junto da prima. Elisa pegou o brinquedo e encostou uma extremidade no olho, girando a outra. À medida que os pedacinhos de vidro colorido se moviam, ela foi abrindo um sorriso que terminou em risadas alegres. Rose piscou, surpresa. Não estava acostumada a ouvir risadas, só dos empregados ocasionalmente, quando pensavam que ela não estava por perto. O som era bonito, um som alegre, ligeiro, feminino, que não combinava com a aparência da prima. Por que você usa essas roupas? Perguntou Rose. Elisa continuou a olhar no caleidoscópio. Porque elas são minhas, respondeu finalmente, me pertencem. Parecem pertencer a um menino. Já pertenceram um dia, agora são minhas. Isto foi uma surpresa. As coisas estavam ficando cada vez mais estranhas. Que menino? Ela não respondeu e continuou girando o caleidoscópio. Eu perguntei, que menino? O tom um pouco mais alto desta vez. Vagarosamente, Elisa baixou o brinquedo. É falta de educação ignorar as pessoas, sabe? Não estou ignorando você, protestou Elisa. Então por que não responde? Ela tornou a dar de ombros. É grosseria dar de ombros desse jeito. Quando alguém faz uma pergunta, você deve responder. Agora me diga, por que você está me ignorando? Elisa olhou para Rose, que percebeu uma mudança no rosto da prima. Os olhos dela pareciam brilhar com uma nova luz. Eu não falei nada porque não queria que ela soubesse onde eu estava. Ela quem? Cautelosa e vagarosamente, Elisa chegou um pouco mais perto. A outra prima. Que outra prima? A garota não dizia coisa com coisa. Rose estava começando a achar que ela era imbecil. Não sei do que você está falando. Não tem nenhuma outra prima. Ela é um segredo. Eles a mantêm trancada lá em cima. Você está inventando isso. Por que alguém a manteria em segredo? Eles me mantiveram em segredo, não foi? Mas não a deixaram trancada lá em cima. Isso porque eu não era perigosa. Elisa foi na ponta dos pés até a porta do quarto, abriu-a só um pouquinho e espiou para fora. Soltou uma exclamação de susto. O que foi? Perguntou Rose. Psh! Elisa pôs um dedo nos lábios. Não podemos deixar que ela saiba que estamos aqui. Por quê? Perguntou Rose de olhos arregalados. Elisa voltou na ponta dos pés para perto da cadeira de Rose. A luz que tremulava na lareira lançou um brilho fantasmagórico em seu rosto. Nossa outra prima, disse ela, é louca. Louca? Completamente. Elisa baixou a voz e Rose teve que chegar perto para ouvir. Está trancada no sótão desde pequena, mas alguém a deixou sair. Quem? Um dos fantasmas, o fantasma de uma velha muito gorda. Vovó, murmurou Rose. Shhh, disse Elisa. Ouça, passos. Rose sentiu seu coração saltar no peito. Elisa pulou no braço da poltrona de Rose. Ela está vindo para cá. A porta se abriu e Rose gritou.
Elisa riu e mamãe levou um susto. O que você está fazendo aí, menina má? Disse furiosa, olhando de Elisa para Rose. Jovens damas não sobem nos móveis. Eu disse para você não se mexer. Ela estava ofegante. Você se machucou, minha Rose? Rose balançou a cabeça. Não, mamãe. Por um instante, sua mãe pareceu perdida. Rose chegou a temer que ela fosse chorar. Então agarrou Elisa pelo braço e arrastou para fora do quarto. Garota má, vai ficar sem jantar esta noite. Sua voz tinha um tom de aço. E vai ficar sem jantar amanhã também. Vai ficar sem jantar até aprender a obedecer. Eu sou a dona desta casa e você vai me obedecer. A porta se fechou e Rose ficou sozinha de novo. Refletia sobre o que tinha acontecido. O medo que sentiu ao ouvir a história de Lisa, um medo curiosamente agradável que percorrera seu corpo. A ideia terrível e maravilhosa da outra prima louca. Porém, o que mais intrigou Rose foi a brecha na compostura da mãe, pois naquele momento as fronteiras inflexíveis do mundo de Rose pareceram mudar. Nada era mais como antes. E essa percepção fez o coração de Rose bater com força, com uma alegria inesperada, inexplicável.